Bem-vindo de volta à série Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria dar continuidade à série de vídeos que estamos fazendo sobre plano de negócio e fluxo de caixa marginal. E, particularmente, neste vídeo eu queria falar sobre em que consiste o fluxo de caixa marginal, né, mais detalhadamente, né, para a gente poder, a seguir, entrar nas críticas sobre o uso atual do fluxo de caixa marginal. Em que situações? Queria falar também sobre em que situações ele deveria ser usado, considerando as características dessa metodologia, e após isso já entrar na primeira crítica sobre o fluxo de caixa marginal. Primeira crítica sobre a distorção da distribuição de riscos que o fluxo de caixa marginal, do modo como é usado hoje, realiza. Portanto, vamos falar agora sobre em que consiste o fluxo de caixa marginal. O que é que define o fluxo de caixa marginal enquanto metodologia para reequilíbrio? O cerne do fluxo de caixa marginal, o que o define como metodologia de reequilíbrio, é o fato de, para cada ocorrência de evento de desequilíbrio, a metodologia do fluxo de caixa marginal propugna pela realização de um novo, pela criação, elaboração de um novo fluxo de caixa para calcular o tamanho do desequilíbrio, dimensionar, portanto, o desequilíbrio, e calcular o reequilíbrio do contrato. Portanto, o que caracteriza o fluxo de caixa marginal é isso, é a ideia de que para cada evento de desequilíbrio você deve fazer um fluxo de caixa marginal. O próprio nome dele menciona a sua vinculação ao fluxo de caixa originário, né? A ideia que depois se criou de fazer o fluxo de caixa marginal como metodologia autônoma é algo que foi desenvolvido a posteriori e, em minha opinião, se trata, em minha opinião, de um equívoco, né? E o que mais? Quais são as decorrências, né, dessa ideia? Quais são os apanágios dessa ideia de que para cada evento de desequilíbrio você tem um fluxo de caixa, o fluxo de caixa marginal, para calcular o desequilíbrio e a compensação, ou seja, o reequilíbrio do concessionário, né? Quais são as decorrências? Primeiro é que tanto os custos quanto a projeção de demanda devem ser, tanto quanto possível, colados à realidade, né? Então, os custos a serem usados neste fluxo deveriam ser custos de mercado, né? Essa é a teoria por trás da criação do fluxo de caixa marginal. Os órgãos estatais distorceram isso, inclusive, particularmente na União, com medo, com temor do TCU, distorceram isso para substituir custos de mercado por custos calculados conforme critérios adotados para dimensionar custos públicos, como CICRO, como SINAP, né? tabela como SINAP é um sistema de custos como CICRO, né? Então, custos de mercado. A ideia é que você vai pegar custos que são os custos vigentes, né, no momento em que está se fazendo aquele novo fluxo de caixa, o fluxo de caixa marginal. E em relação à demanda, né, se parte da demanda real e se projeta com base nas melhores técnicas disponíveis para projeção de demanda naquele setor, né? Sempre aqui com a ideia de que o concessionário não ganhe nem perca com o desequilíbrio, né? Essa é a ideia que estava por trás disso. O concessionário não ganha nem perca porque você está pegando custos de mercado, você está pegando a demanda existente e projetando-a, né? Com os melhores critérios que você tem disponível naquele mercado. E a taxa de rentabilidade a ser usada nesse fluxo é uma taxa compatível com as taxas de mercado para aquele projeto, para aquele projeto no qual está sendo realizado o reequilíbrio do contrato. Então essa é a ideia, é isso que caracteriza
o fluxo de caixa marginal como metodologia do reequilíbrio. Você fazer um novo fluxo a cada vez que ocorre um evento de desequilíbrio, usando custos de mercado, a demanda real e a projeção para o futuro, partir da demanda real e fazer uma projeção para o futuro, considerando a melhor técnica de projeção, e uma taxa de rentabilidade compatível com o projeto naquele momento, né, considerando as variáveis macroeconômicas, daquele momento em que se realiza o fluxo de caixa marginal. Dadas essas características do fluxo de caixa marginal, eu não tenho dúvida que o único uso adequado dessa metodologia para reequilíbrio de contratos é para a inclusão de novos investimentos. É o uso originário para o qual o fluxo de caixa marginal foi desenhado. Né? Por que isso? Porque ao usar um novo fluxo de caixa para reequilibrar o contrato, faz-se tábula rasa do passado, coisa que você não deve fazer em relação a nenhum outro evento de desequilíbrio. Né? A inclusão de novos investimentos pode ser tratada como um novo projeto. Né? Um novo projeto de investimento que se acopla a um contrato de concessão em curso. Os demais eventos de desequilíbrio, não. Né? Os demais eventos de desequilíbrio estão relacionados à história do contrato. E aí a gente já pode partir para a primeira crítica, né, a esse uso que se faz do fluxo de caixa marginal, que é, ao criar um novo fluxo de caixa para cada evento de desequilíbrio, né, sendo que todos, né, esse uso que se faz atualmente do fluxo de caixa marginal, todos os eventos de desequilíbrio daquele contrato são tratados por meio do fluxo de caixa marginal. Cada vez que você cria um novo fluxo de caixa, com novos custos, com novos dados de demanda para reequilibrar o contrato, você está ignorando a distribuição de riscos do contrato. Veja que essa era uma crítica, né, que se faz ainda ao uso do plano de negócios. Mas a rigor é no uso do fluxo de caixa marginal que você distorce a distribuição de riscos. Porque na hora que você faz um novo fluxo em que você usa valores de mercado nesse novo fluxo, por exemplo, valores de mercado para os custos, no momento da realização do reequilíbrio, você está ignorando que, por exemplo, quem assumiu originalmente o risco naquele contrato da variação dos custos foi o concessionário. Se você faz um novo padrão de custo, né, no seu fluxo de caixa marginal, você inclui um novo padrão de custo de acordo com o valor de mercado naquele momento que você vai fazer o reequilíbrio. Se você está pegando, se os custos estão mais altos do que originalmente estavam previstos no plano, no momento do início do contrato, né, se os custos estão mais altos e você usa esses custos, você está tirando do concessionário o risco de aumento desses custos. Tá? Então, você está puxando de volta para o poder público o risco de variação para mais dos custos de investimento, operacionais, etc. Por outro lado, se esses custos estão menores do que no momento da realização do contrato, e você usa isso no seu fluxo de caixa marginal, o poder público está se apropriando, né, ao usar o custo mais baixo, naquele momento do reequilíbrio, ele está se apropriando de ganhos que deveria ser do concessionário, por conta dele ter assumido o risco de variação daqueles custos. Mesma coisa em relação à demanda. Né? Se você tinha uma curva de demanda, que era a curva esperada na origem do contrato, na hora que você ajusta essa curva de demanda para uma demanda real e reprojeta essa curva, você está distorcendo a distribuição de risco originária. Tá? Por exemplo, o risco de demanda, em regra, é do concessionário. Ao projetar com uma nova taxa, né, de rentabilidade
com a demanda real, você pode estar puxando de volta para o poder público o risco de demanda se o concessionário, tá? Se o concessionário, se a curva de demanda real está mais baixa do que a curva de demanda estimada, né, que estava estimada originalmente no momento da realização da proposta na licitação. Né? Por outro lado, se a demanda estiver mais alta, né, ao usar essa demanda real mais alta do que a projetada originalmente, o poder público está se apropriando de um ganho que deveria ser do concessionário. Né? Então, há um fluxo de caixa marginal, como ele é usado hoje, há uma distorção da distribuição de riscos. Distorção da distribuição de riscos originária, porque o padrão da distribuição de riscos, né, a linha de base da distribuição de riscos, é um conjunto de premissas que você usou para realizar a sua proposta na licitação. Né? É aquilo que representa o contrato em estado de equilíbrio, os riscos que foram assumidos pelas partes, né? Qualquer variação para mais daqueles custos, tá? O concessionário deveria perder com isso, porque ele assumiu o risco de variação dos custos. Qualquer variação para menos, o concessionário deveria ganhar com isso. Tá? Na hora que você faz um novo fluxo, que você ajusta os valores dos custos para o custo de mercado, o poder público ou está absorvendo custos que deveriam ser do concessionário, ou ele está se apropriando de ganhos que deveriam ser do concessionário. Então, há uma distorção da distribuição de riscos que eu acho, me parece tecnicamente inadequada. Essa, portanto, é a primeira crítica, né, ao fluxo de caixa marginal. A gente deve fazer ainda mais 3 vídeos sobre críticas ao fluxo de caixa marginal. É muito importante deixar muito claro quais são essas críticas, uma vez que se trata hoje da metodologia hegemônica, né, para reequilíbrio de contratos. É muito importante a gente ter claro quais são, né, as suas deficiências, as suas insuficiências, e eventualmente refletir sobre a conveniência de mudar, né, de voltar a usar o plano de negócios como uma metodologia central para reequilíbrio de contratos. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, dê o like, se inscreva no nosso canal para receber as atualizações e muito obrigado pela sua audiência.